Entendeu, Vini? Entendeu? Tá, mas então você tá querendo me dizer que o diabo usa a minha fraqueza pra me derrubar e me envergonhar? É exatamente. Só que se você consegue guardar isso e esconder do diabo, aí você é cheio do Espírito Santo. Fala pessoal, é isso aí. Esse aqui é o Vinícius Esse aqui é o Gustavo. e nós estamos começando mais um Vale Vale Louvar. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um personagem bíblico um pouco conhecido só por um dos seus atributos, que seria a força. A força. Mas, Na verdade, não é isso que a gente vai bem falar, né, Gu? na verdade, a gente vai falar a respeito das suas fraquezas. É, E, infelizmente, o ser humano ele não consegue enxergar as fraquezas. O ser humano tem muita dificuldade de conseguir listar fraquezas, pilares. O é. ser humano não consegue listar os pilares das suas fraquezas. E eu queria que você fizesse um teste aí agora. Olha para sua mão aí, coloca 3 ou 5 pontos, 5 pilares, dos quais o diabo às vezes te faz cair e sentir envergonhado. Puxa, esse ponto aqui é um ponto que o inimigo ele me faz sentir vergonha. Esse outro ponto aqui eu sei que eu preciso melhorar. Esse ponto aqui, puxa, de vez em quando eu tenho uma queda, uma fraquezazinha. Eu acho que esse ponto. Lista aí uma série de fraquezas que talvez você tenha caído para Satanás. Pausa o vídeo se for preciso e coloca isso em prática agora. Nós vamos esperar um pouquinho. É. Acho que agora você já deu o Deu play tempo, aí. né? Deu tempo. Deu tempo, você pausou aí, né, o vídeo. E é isso aí, pessoal. Vamos falar sobre Sansão, Vinícius. Quem foi Sansão? A Bíblia fala que Sansão, ele foi um rapaz, um moço, ungido desde o ventre da sua mãe. Sim. Sansão ele tinha uma chamada profética e ela começa no livro de Juízes, no capítulo 13. Vinícius, lê um pouquinho aí do início de Juízes 13 pra gente. Juízes 13:2. E havia um homem de Zorá, na tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher. Ali tem mais coisa, mas é o anjo do Senhor. A gente quer chamar aqui a atenção para o anjo do Senhor. A Bíblia fala que o anjo do Senhor é Jesus Cristo. O anjo do Senhor, sendo Jesus Cristo, recebe a mulher numa intimidade. E essa mulher, na intimidade com Jesus, ela recebe que ela não pode comer comida fermentada, nem bebida fermentada, ela não pode se alimentar de uva, ela não pode se alimentar de alguns animais, ela não pode tocar em cadáver. O moço, ou seja, Sansão, era ungido desde o ventre da sua mãe. Tinha uma graça, uma unção. O voto do nazireu era um voto que alguns dos judeus faziam por um período. Durante um tempo da vida, a pessoa realmente ela tem necessidade de buscar Deus de uma forma diferente, né? Como que a gente busca Deus para ter uma intimidade diferente, Vini? Normalmente a gente faz uma oração, a gente entra em um jejum aí, né? Lê a palavra e, bom, Busca dessa busca dessa maneira. maneira, né? Naquela época não era dessa forma. Naquela época, Era em além lições, né? disso, né, da leitura da palavra, da oração, da busca, tinha o voto nazireu, o nazirado que fala, o voto nazirado, que era um voto da busca por uma consagração também física. Só que o que acontece? O Espírito Santo de Deus blinda aquele moço, né, Sansão, usa ele de maneira espetacular. E cada pessoa, quando é usado na presença de Deus, é usado de uma maneira diferente. Você pode ver que quando Moisés ele foi usado no momento da sua tribulação, quando os inimigos estavam à sua frente, ele olha para o mar. E a Bíblia fala que ele joga o que ele tem na mão no mar. Ele toca com um cajado. E a Bíblia fala que o mar se abre. A Bíblia também fala que Elias, ele vai até o Rio Jordão. E ele tira a capa que está sobre ele e bate nas águas. O bater nas águas de Elias também tinha unção, assim como Moisés. Só que cada um Carregava na a mesma sua unção. unção, cada um na sua chamada, abre um determinado momento, abre uma determinada porta, abre um determinado
unção na sua vida. Até Davi, né? Davi, quando ele gira, afunda, ele joga na cabeça de Golias, ele derruba o gigante Na testa. na testa. Cada um com a sua chamada, no seu momento profético, Todos foram usados. todos foram usados, mas cada um de uma forma diferente. Sansão, ele era tomado por uma força descomunal, uma força diferente, e ele trazia a vitória para o povo de Israel através da sua força física. Só que no decorrer da história de Sansão, você vai ver que o moço, ele rasga o leão, ele volta para o mesmo leão rasgado, toca no corpo morto, quebra o voto nazireu, ele se mistura, ele come o mel, come a uva, ele banqueteia com os filisteus tomando vinho. Ou seja, ele faz tudo que ele não devia fazer e, por último, ele deixa pro cabelo. Tem pessoas que falam... foca só no cabelo. Exatamente, tem gente que fala que, não, ele perdeu a força... Foi por causa do cabelo. Foi por causa do cabelo. Não foi por causa do cabelo. Negativo. Deixar cortar o cabelo foi só uma consequência. Na verdade, o erro de Sansão não foi ele ter falado para Dalila, a força tá no meu cabelo, porque a força não estava no cabelo. A força dele estava em Deus. Só que ele perdeu a presença de Deus. Deus deu poder para ele. E ele estava brincando com isso. Fazendo pouca coisa, né? Fazendo pouco caso. Pouco caso, ignorando a presença de Deus. E aí a gente vê, né? A mãe e o pai se santificaram tanto por ele. A mãe e o pai fizeram de tanto para ele. E ele perde a unção. Ele perde a presença de Deus. Ele revela os segredos do seu coração para Dalila. Dalila vai lá, chama os filisteus cortam o cabelo dele. E a primeira coisa que os filisteus fazem quando cortam o cabelo, depois de cortar, é amarrar suas mãos. Por quê? Para testar a presença de Deus. Quando ele falou assim, não adianta, ele foi tentar abrir as mãos, ele não conseguia mais. Primeira coisa que acontece quando você perde a presença de Deus é que você não consegue, né? Você não consegue mais se libertar. Você fica de mão atada, não tem o que fazer mais. Você não consegue mais se libertar, porque você vai dando brecha, é como se fosse um câncer, ele vai abrindo, você vai perdendo a comunhão, e chega num determinado momento que você não consegue mais fazer isso aqui, ó. Se libertar. O diabo já te dominou. Consumiu, né? Ele consumiu a sua alma. Já era. Ele tirou todas as energias que você tinha para buscar a presença de Deus. Tudo que era presença de Deus, o diabo foi lá e tirou. E o segundo tópico que acontece é que o diabo, ele vai lá e fura os seus olhos. Ele te cega. Porque o diabo, ele não quer só que você perca o poder de ser liberto. O diabo não quer só que você seja livre. Aliás, que você esteja preso e não seja livre. O diabo, ele quer cegar a sua alma para que você não enxergue que você perdeu a comunhão com Deus. Rapaz, é forte, hein? É forte, né? Porque se o diabo conseguir te atar, te cegar e te prender... Você tá no cabresto, filho. Você tá no cabresto de Satanás. Ele consegue levar você para onde ele quer. E ele te guia. Ele te guia para a prisão. E o pior é como Sansão aconteceu com Sansão. A Bíblia fala que depois de tudo isso, todos os filisteus se juntaram ali. Eu digo filisteus, são demônios. São demônios, são como demônios, porque era o inimigo da sua alma. O inimigo da alma de Sansão eram os filisteus. E o inimigo da sua alma é o diabo. E o diabo fala que ele te amarra, te fura os olhos,
faz com que você trabalhe para ele, porque se você for ver aqui, Sansão teve que trabalhar nas colheitas dos filisteus, dar de comer o diabo. Depois que ele deu de comer o diabo, ele coloca você numa praça, no centro da roda do diabo, para rir da sua cara. Ele pensa assim, não dá mais. Acabou para ele. Acabou para ele, a história dele acaba aqui. Mas para resumir, Sansão, no último momento da sua vida, que ele foi atado pelo diabo, foi cegado os seus olhos, Sansão virou motivo de riso no inferno. Ele lembrou do mesmo Deus, da mesma presença. Ele lembrou da mesma presença e falou para Deus: Deus, Tem misericórdia, né? me ajuda, uma última vez, tem misericórdia. E a Bíblia fala, Pediu reforço. pediu reforço. E a Bíblia fala que ele foi cheio do Espírito Santo de novo. Ele foi cheio da presença de Deus. E a Bíblia fala que quando Sansão ele se abraçou Com aquele pilar. com os pilares, com as colunas. Sabe o que é se abraçar nos pilares? Se abraçar nos pilares é tocar naquilo que não se vê. É forte, hein? Quando ele tocou naquilo que ele não viu e pediu, me dá força, Senhor. O Senhor ungiu ele com a unção e a Bíblia fala que ele matou mais pessoas na sua morte do que na sua vida. Imagina? E essa é a palavra que eu tenho para você. Talvez você ainda não triunfou sobre Satanás. Talvez você esteja amarrado em alguma coisa. Lembra dos 3, 4, 5, 6 tópicos que eu falei para você pensar? Talvez Satanás ele te colocou refém de uma situação, mas hoje é noite de você colocar, hoje é dia de você colocar suas mãos naquilo que você não vê. Aquele pilar. Pede para Jesus, para esses pilares, você puxar eles, derrubar e o nome do Senhor ser glorificado na sua vida. Amém? E lógico também, não se esqueça, pessoal, de curtir, compartilhar no grupo da sua família lá, né? Sim, Não com pode certeza. esquecer. E as redes sociais é sempre o mesmo @. Vale Louvar. Tá aqui em cima, aqui, ó. Aponta ali, Gustavo. Aqui, ó. Isso aí, ó. Não se esqueça, curte e compartilha. Ajuda nós aí. É isso aí. Deus abençoe todos vocês e não se esqueçam. Vale Vale louvar.